Olá, sou o professor Érico Lemos e vou falar a respeito das urgências endodônticas da polpa viva. Temos como objetivo abordar o diagnóstico, o controle da dor por meio de técnicas anestésicas e o protocolo passo a passo do tratamento endodôntico da urgência. 90% das emergências que apresentam a dor como sintoma, ela é de origem endodôntica, pulpar ou periapical. Os tipos mais excruciantes de dor, né, são elencadas. Primeiro, a respeito dos órgãos. Então, o infarto do miocárdio lidera, o ranking, de dor, seguido pela cólica renal e agora pela dor de origem endodôntica, dor dentária. Vamos entender que existe uma grande diferença, entre o atendimento de emergência e de urgência. Emergência coloca em risco o estado geral do paciente. A urgência não põe em risco o estado geral do paciente. Então, o termo correto seria urgências endodônticas. As doenças pulpares sintomáticas são apenas duas. Tanto a pulpite reversível, se não tratada a tempo, vai ter a sua evolução para a pulpite irreversível sintomática. Para o diagnóstico de endodontia, teremos a anamnese, o exame físico extraoral, intraoral, exames complementares e o exame radiográfico. Agora, se o diagnóstico não puder ser feito ou a causa não puder ser determinada, então o tratamento não deve ser iniciado. Veja esse caso, Como é possível, todos os dentes receberem tratamento endodôntico? Houve aí, um engano, uma iatrogenia por parte desse profissional. Só por curiosidade, existe uma cidade, no município de Granada, na Espanha, que se chama Pulpite. Como todos vocês têm a tabela com a classificação e nomenclatura, tanto para as doenças da polpa como para as doenças do periápice. E a gente pode observar aqui, que as agudas são divididas em pulpite reversível e pulpite irreversível sintomática. Temos um caso aqui, bastante curioso, de um dente 34 e um 35. Podemos observar que o 34 é portador de uma pulpite reversível e o 35 é portador de uma pulpite irreversível sintomática. Veja, em qual limite essa cárie se encontra, muito próxima já da polpa, e aqui no caso da pulpite reversível a gente tem, uma camada maior dentinária, que nos possibilitaria, aqui neste caso para o 34, um tratamento conservador. E para o 35, o tratamento radical. No caso, estando com o ápice fechado, a pulpectomia. Para as características da pulpite reversível, temos dor provocada, de curta duração, ela é localizada, o paciente consegue, indicar o dente, ela é intermitente e cessa normalmente com analgésicos. Então, claro que o tratamento para a pulpite reversível é o tratamento conservador, a proteção, a remoção da cárie do agente etiológico, normalmente é a cárie, mas pode ser trauma, pode ser agentes químicos, mas normalmente é a cárie, em grande percentual é a cárie. E o tratamento seria conservador por meio da dentística ou por proteção do complexo dentino pulpar. Como característica da pulpite irreversível sintomática, temos dor espontânea, de moderada a severa, prolongada, difusa ou irradiada,
contínua e violenta. Ela é, no início da pulpite irreversível, ela é exacerbada tanto pelo frio, bem como pelo calor. Entretanto, na sua fase final, ela é aliviada pelo frio, na fase final dessa pulpite. Para o controle da dor, vamos falar, né, não só a respeito dos agentes anestésicos, bem como, e de grande importância, né, nesses casos, técnicas anestésicas, bem como as suplementares. Se a gente analisar aqui de acordo, né, com a sugestão dos autores, né, Lopes e Siqueira, né, para a endodontia, damos preferência ou sugerimos a mepivacaína a 2% com vasoconstritor. Seria esse agente anestésico, né, de eleição, principalmente, né, tratando-se, né, de pulpite. Dentre as técnicas anestésicas, vamos destacar a anestesia de superfície, a subperióstea, regional ou troncular e troncular alveolar inferior. E como anestesia infiltrativa suplementar, destacam-se a infiltração vestibular e ou lingual, infiltração intraligamentar e, por fim, a infiltração intrapulpar. Então vamos começar aí, né, pela anestesia de superfície. É interessante que a área a ser aplicada, né, deve ser seca previamente. Vão aplicar então anestésico tópico, apesar de não ter grande efeito, né, mais psicológico, a gente sabe, né, que ele é significativo. Tá? Em áreas onde eu não tenho grande espessura tecidual, por exemplo, o palato, né, é interessante que não só o uso do anestésico tópico, a gente também, por meio do cabo do espelho, né, fazer uma pressão na área previamente e depois, em seguida, introduzir a agulha e remover este cabo, né, promover uma isquemia na área que irá, né, conotar ou irá fazer com que o paciente tenha mais conforto. Lembrando, né, que a técnica utilizada, né, para as infiltrativas, ela é subperióstea e não submucosa, né? Então, a técnica correta é quando o bisel, né, encosta no osso, normalmente acima do ápice, né, dentário. Então, o bisel, né, tem que encostar nesse osso. Vamos descarregar lentamente a solução anestésica e recuando um pouco também, né, para que se consiga, né, uma boa analgesia. Então, atenção aí, né, para a inclinação da agulha, principalmente, né, em dentes anteriores e superiores, né, ela entra bem inclinada, né, e com o bisel para o osso. Anestesia infiltrativa pós-tuber. Em endodontia também ela é bastante utilizada, né? Principalmente, né, no caso dos molares. Anestesia troncular do nervo mentual, também executada com agulha curta, atenção também, né, para a inclinação da agulha, bisel para o osso. E também, né, não recomendamos, né, atingir o feixe, né, nas imediações desse feixe. Né? E também temos que completar a infiltrativa lingual subperiostal, também com agulha curta, tratando-se aí, né, de dentes pré-molares, né, normalmente pré-molares. A anestesia troncular do nervo alveolar inferior executada com agulha longa e técnica indireta. Então podemos observar aqui, né, só para relembrar, tá? E podemos usar também, né, o anestesia troncular do nervo alveolar inferior por meio de agulhas curtas e com a técnica direta. Não importa mais, não importa tanto, você vai usar a técnica que você mais tem experiência, que você mais tem êxito.
Para o tratamento da pulpite reversível, a gente já havia falado anteriormente, né? O tratamento é proteção do complexo dentino pulpar, claro, né? Anestesia, isolamento relativo, isolamento absoluto, né? Remoção da cárie, tá? E de acordo com o trabalho de Wang e colaboradores, publicado no International Endodontic Journal de 2010, os materiais mais utilizados para a proteção do complexo dentino pulpar de cavidades média ou profunda, né, sem dúvida, é o cimento de hidróxido de cálcio, o cimento de ionômero de vidro, o cimento de óxido de zinco e iogenol e o MTA, que é o agregado do trióxido mineral. São, né, de acordo com os autores, os mais largamente utilizados não só no Brasil, bem como nos demais países. Agora, para a situação do dente 35, portador de uma pulpite irreversível sintomática, aqui temos as características na tabela que a gente já falou anteriormente, o tratamento realmente seria o radical, ou seja, o tratamento endodôntico por meio da pulpectomia. Então, após o diagnóstico, anestesia, neste caso aqui a gente pode usar, pode ter até a preferência pelo bloqueio troncular alveolar, e complementação também por infiltração vestibular, isolamento relativo, isolamento absoluto. Vamos remover essa cárie com uma broca esférica maior. Assim que removeu toda a cárie, todo o tecido cariado, todo o esmalte sem suporte de dentina, faremos novamente uma irrigação, aspiração com hipoclorito de sódio e vamos repetir o embrocamento do campo operatório e, principalmente, mais importante, trocar a broca para o procedimento de trepanação. Então, veja, alcançou a câmara pulpar, removeu o teto, sempre a irrigação, aspiração com hipoclorito de sódio a 1%, por meio de curetas de pescoço longo e de diâmetro compatível com a entrada desse canal, vamos promover a pulpotomia, a excisão da polpa coronária. Do elemento dentário, sempre de uma parede a outra, desta parede a outra e desta parede a outra. Procurar fazer um corte mais uniforme possível. Claro que isso só é possível em câmaras pulpares amplas. Muitas vezes esse procedimento é feito até com a própria broca, uma parte desse procedimento é feito com a própria broca utilizada. Após isso, vamos dar sequência na irrigação aspiração. Aqui podemos observar que foi selecionada uma cureta de diâmetro compatível com a entrada do canal desse pré-molar. Em seguida, irriga e aspira e vamos dar atenção agora ao procedimento de odontometria. Então, quando a gente faz a amputação desta polpa coronária, por meio de uma gaze, nós vamos colocar esta polpa na gaze e vamos testar a consistência e a coloração desta polpa. Normalmente uma polpa, quando ela não se encontra viável, ela começa a se desfazer. E a coloração é um vermelho bem escuro, ou seja, indicando a falta de oxigênio. Então, por meio da técnica de Ingold modificada, vamos dar sequência aos cálculos odontométricos. Então, K de -3, teremos o CRI, ok? Então, sempre, antes de utilizarmos instrumentos, sempre associado ao hipoclorito de sódio a 1%. Então, vamos preencher a câmara pulpar com hipoclorito de sódio a 1% e vamos, com o instrumento do tipo K, de fino calibre, descolando esta polpa, ladeando esta polpa, como se fosse desenformar um bolo. Vamos descolando. Até onde? Até as imediações do CRI. Lembrando, sempre na presença do hipoclorito de sódio a 1%. Daremos sequência aí ao cálculo do X agora,
E continuamos esse esvaziamento, né? Desculpa, esse descolamento da polpa. Não fizemos ainda o procedimento de pulpectomia. Então, vamos descolando com o próprio instrumento do tipo K de fino calibre até as imediações do CRT. Alcançado o CRT, a gente pode, né, fazer, né, o procedimento de exérese da polpa radicular, que é conhecido como pulpectomia, tanto com o instrumento do tipo K, bem como com os instrumentos do tipo Redstone, H. Ok? Então, a gente pode até, no caso aqui, estamos exemplificando com o instrumento do tipo Redstone, mas também pode ser feito com o instrumento do tipo K. Então, vamos calibrar esse instrumento adequadamente, vamos penetrar em uma das paredes e jogar para a parede contrária e uma pequena tração oclusal ou incisal. Volta novamente, vamos de outra parede em sentido a outra parede, ou, por exemplo, de mesial para distal, de vestibular para lingual, ou o inverso é verdadeiro, né? Na tentativa de promover um corte desta polpa o mais regular possível. Claro que isso só é, né, possível ser feito frente a um canal, né, amplo e normalmente reto. Nas demais situações, é inviável esse tipo de procedimento e nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso ainda, tá? Agora, né, sempre na presença do hipocloreto de sódio e também muita atenção para não fazer uso de instrumentos muito calibrosos, né, ou de entrar no centro do canal, né, correndo o risco de enovelar esta polpa, né? Amassar esta polpa no sentido do ápice. Esse esmagamento, no caso, né, teria com certeza, né, uma dor pós-operatória, o que não seria, né, nada interessante para a gente. Então, feito isso, a gente consegue, né, normalmente em canais retos e amplos, né, um corte bem uniforme e a remoção da polpa por inteira. A gente pode perceber aqui nesta polpa, né, que realmente ela era portadora de uma pulpite irreversível sintomática. Veja, né, como a porção coronária está bem inflamada, né? Então ela vai inflamando por partes, né, gradualmente, paulatinamente. Aqui eu vou dar agora um exemplo clínico, passo a passo. Então é um dente, né, que no passado, aqui o dente 11, sofreu um trauma lá no passado, né, e a cárie acabou, né, invadindo a coroa. Houve fratura coronária e a cárie ali se desenvolveu, levando o dente, né, a um quadro de uma pulpite irreversível sintomática. Atentos, né, que o ápice aqui encontra-se fechado. Então, estaria indicado sim a pulpectomia. Então, após a anestesia, no caso aqui, infiltrativa vestibular, acima do ápice, infiltrativa por palatina também, né? Isolamento relativo, isolamento absoluto, foi removido a cárie com uma broca maior, né, de maior diâmetro, irrigou, aspirou, foi feito novamente um embrocamento do campo operatório e, após a troca da broca por uma broca estéril novamente, de menor diâmetro, né, partimos então para a trepanação, né, removendo todo o teto. Okay? Então, lembrando, sempre na presença do hipocloreto de sódio, preenchendo até a câmara pulpar, com uma lima do tipo K de fino calibre, vamos descolando esta polpa, né, ladeando até CRI, confirma-se o CRT, continua esse descolamento, então vamos proceder agora, né, com a pulpectomia. Pode ser feita, né, tanto com lima do tipo K ou com lima do tipo Redstone. Okay? Então a gente vai de uma parede a outra, por exemplo, no caso aqui estamos indo, né, de mesial para distal e pequena tração incisal. Volta a lima, vamos de vestibular para palatina e uma pequena tração incisal. De tal sorte que a gente consiga, né, remover toda essa polpa. A gente pode perceber que a coloração é um vermelho escuro, né, acenando, né, mostrando que realmente esta polpa, confirmou-se, né, o diagnóstico clínico provável
previamente que realmente tratava-se de uma pulpite irreversível sintomática. Veja aqui no vídeo, né, como é feito, né, esse corte, essa excisão, essa exérese da polpa radicular. Veja que ela sai já, né, essa polpa já sai sem característica de consistência, ou seja, ela está toda alterada, né, tecidualmente falando, ela está alterada, realmente confirmando o diagnóstico. Se a gente pegar por uma gaze e esfregar, a gente vai perceber que ela começa a se desfazer, né? Ou seja, esse tecido já não se encontrava, né, mais viável. E veja que legal, né? Agora nessa imagem, né, de maior aumento da polpa, né? Veja aqui a porção, né, coronária bem inflamada, né? Então, relembrando, né, a pulpectomia só é possível ser feita, né, em canais amplos e retos, em canais curvos, atrésicos, achatados. A pulpectomia é feita por fragmentação, ou seja, conjuntamente ao preparo químico cirúrgico, concomitante ao preparo, que pode ser, se for manual, para canais retos com lima do tipo K, e se for para canais curvos e a técnica manual, instrumentos do tipo K flexível, ou até mesmo, né, com instrumentos, né, automatizados, tá? É possível também. Aliás, no slide seguinte a gente vai comentar sobre isso. Então, para canais atresiados curvos ou achatados, a pulpectomia ela é feita por fragmentação. Então, ela vai saindo por partes, junto com a instrumentação, né, mais as substâncias químicas, né? Então, a pulpectomia pode ser feita com instrumentos do tipo manual do tipo H, do tipo K, como estou dando exemplo aqui, né, e também por meio até de instrumentos automatizados. Lembrando que, tratando-se de um tratamento endodôntico de urgência, por vezes não temos tempo suficiente, né? Claro que se é um encaixe, estamos encaixando esse paciente, muitas vezes a gente não está preparado para fazer esse atendimento. Então, por vezes, feito o esvaziamento do canal no CRI ou CRT, feito a irrigação, aspiração, ou até mesmo, né, a própria pulpotomia, né, já são suficientes para tirar esse paciente do quadro agudo. E ele volta, né, numa outra sessão que será marcada, né, e daremos então a sequência do tratamento. Então, só para a gente retomar, se a gente não, tratando-se de uma urgência da polpa viva e não temos tempo suficiente para tanto, podemos, né, proceder não só com a pulpotomia, ou a pulpectomia em CRI ou CRT, né? Ou seja, quando a gente não iniciou também o preparo químico cirúrgico. Então, a medicação intracanal de eleição, né, sobrecai no NDP. Selamento, né, provisório duplo, ajuste oclusal, e vamos, né, remarcar esse paciente. É necessário o uso de analgésicos ou anti-inflamatórios? Normalmente não, porque é um tratamento também de ordem local, né? Entretanto, se você quiser ou o paciente tiver necessidade, ele pode sim tomar, né, um analgésico, até um anti-inflamatório com analgésico, enquanto for necessário, né, após a consulta, ok? Então, ficaria assim. Se fosse pulpotomia, você parou na pulpotomia, irrigou, aspirou, vamos colocar o NDP, vamos lá dar uma gotejada, 2, 3 gotas de NDP, seguida por uma bolinha de algodão estéreo de diâmetro compatível com a entrada do canal e o selamento duplo, por meio do cimento de óxido de zinco, pré-espatulado e desidratado, uma fina camada, que ele vai funcionar apenas como um marcador para facilitar a sessão seguinte. E finalizamos, né, com CIV, né, ou resina, né? Entretanto, esse selamento duplo, né, lembrando, ele tem que ter pelo menos de 4 a 5 milímetros de espessura para conferir resistência, não somente às cargas mastigatórias, bem como à infiltração, que poderia, né, recontaminar
novamente o canal. Se você foi até CRI ou CRT, deu procedimento com uma pulpectomia até CRI e CRT, entretanto não começou, né, a fase de preparo, ficaria desta forma: NDP, preenchendo todo o canal, seguido pela bolinha de algodão de tamanho compatível, estéreo, e o selamento duplo, da mesma forma que foi falado anteriormente. Não podemos, nos esquecer depois desse selamento, conferir a oclusão e fazer o alívio necessário, nesse elemento dentário, ok? Caso você começou o preparo, ou finalizou o preparo, na verdade, o ideal, nos casos do atendimento de urgência da polpa viva, urgências endodônticas, o ideal é que você prossiga até o final do preparo químico cirúrgico e dê preferência pelo uso do hidróxido de cálcio como medicação intracanal, tá? Então isso seria o ideal, mas nem sempre, como a gente falou anteriormente, temos tempo suficiente para tanto. Então, após a pulpectomia CRT, deu início ao preparo do canal, se finalizou ou não, então vamos lançar mão agora do uso do hidróxido de cálcio. Então preenchemos lá, com o Ultracal, que é a marca comercial, da Ultradente, é um hidróxido de cálcio PA associado a um veículo aquoso. Vamos preencher todo o canal, seguido com a bolinha de algodão estéreo e o selamento duplo, como falamos anteriormente. Lembrando, sempre, esse selamento duplo tem que ter de 4 a 5 milímetros de espessura, para conferir resistência às cargas mastigatórias e também à infiltração, que evitaria, a recontaminação desse sistema de canais. E o ajuste oclusal, tá? Sempre que a gente faz, o selamento duplo, o ajuste oclusal é muito importante, tá? Agora, lembrando, a pulpectomia, ela é indicada para os casos onde eu tenho a risogênese completada, Agora, nos casos de risogênese incompleta, por exemplo, no caso desse paciente, sofreu um trauma semana atrás e compareceu após uma semana. A gente pode perceber, que houve aqui uma fratura de esmalte, dentina e exposição pulpar. Tá? Esse assunto, vocês terão ainda para frente, é o assunto de traumatismo dentário, mas eu preciso colocar agora, porque cabe aqui, uma contraindicação da pulpectomia, tá? Então, risogênese incompleta, eu não posso proceder com a pulpectomia, tá? Então, o paciente compareceu, então foi feito, o diagnóstico, a anamnese, os exames, inclusive o radiográfico, e a gente pode perceber que o elemento 21 é portador de risogênese incompleta. Então, não estaria indicado, no caso aqui, a pulpectomia, e sim a pulpotomia, para dar condições que esse ápice termine o comprimento radicular e feche o ápice posteriormente. Acontecendo isto no futuro, após acompanhamento clínico radiográfico, procede-se então na pulpectomia, ok? Então, vamos relatar aqui passo a passo como é feito, tá? Então, anestesia, isolamento relativo absoluto, remoção da cárie, irrigação com hipoclorito novamente, refaço o embrocamento, removo todo o teto e vou partir agora para a pulpotomia por meio de curetas afiadas, de pescoço longo e de diâmetro compatível com a entrada do canal. A irrigação e aspiração é feita com hipoclorito de sódio. Na verdade, o ideal que você até utilizasse isso aí a 0,5%, tá? Mas pode utilizar na concentração de 1% também, tá? Então vamos fazer o corte desta polpa, analisar as características desse tecido pulpar na gaze, esfregar para ver se ela não está se desfazendo. Caso ela não tenha viabilidade, o que a gente faz? Tem que fazer um corte um pouco mais abaixo, até encontrar o quê? Tecido pulpar viável
passível, né, de regeneração, passível de dar continuidade, né, à risogênese. Tá? Então, irrigamos, aspiramos, faremos a contenção, talvez, no caso hemorrágica, com bolinha de algodão também estéreo. Né? Vamos colocar, né, 2 gotas, 1 ou 2 gotas ali, né, dependendo do diâmetro, né, desta polpa, de NDP. Em seguida, um tampão com hidróxido de cálcio PA, né, associado a um veículo aquoso. No caso aqui, podemos utilizar o próprio Ultracal? Podemos também utilizar o próprio Ultracal, ou podemos também manipular na hora, né? Em seguida, né, podemos colocar cimento de hidróxido de cálcio, tá? Ou se você usou aí um forramento direto que possibilite você colocar o CIV direto, também pode ser feito, tá? Então, relembrando, NDP, hidróxido de cálcio, PA, tá? Às vezes é necessário uma camada de cimento de hidróxido de cálcio, seguido por CIV, né? Se for dente posterior, se for dente anterior, né? A própria resina, né? Ok? Podemos perceber que após, né, o procedimento de pulpotomia, selamos o dente e vamos verificar aí o ajuste oclusal, né, e a radiografia pré e pós-operatória. Né? Então, podemos observar como o paciente chegou e como ele tá saindo. Veja aqui, né, onde foi feita a altura da pulpotomia, né, o hidróxido de cálcio e o selamento aqui, né, pelo menos com 4 a 5 milímetros de espessura. Eu vou passar para vocês agora um vídeo, né, que eu adquiri por meio do Instagram, né, tá aí os créditos, né, devidos créditos, e também o autor apresenta um dente que é portador de risogênese incompleta. Então percebam, né, que foi feita a cirurgia de acesso, a remoção da cárie, né, já foi feita a exposição, irrigação, aspiração, a remoção do teto, foi feita agora a pulpotomia, irrigação, aspiração, contenção da hemorragia com bolinha de algodão estéreo. Não podemos pressionar muito nesse momento, tá? O tampão à base de hidróxido de cálcio PA. No caso, o autor está utilizando, né, o cimento de hidróxido de cálcio, uma camada, para permitir uma base agora da restauração provisória, né? No caso, ele está utilizando direto a resina Bookfill, né? Mas poderíamos ter utilizado também o CIV também, ok? Agora, um dado bastante importante, e eu peço, né, atenção de vocês, né? De acordo com os autores, né, Mohamed e colaboradores, publicado no Journal of Endodontics de 2012, né, os autores relatam e isso também é perceptível na nossa clínica diária também, não só a literatura traz isso. A gente nota na clínica diária, né, essas características. Né? Então, dentes, molares inferiores, portadores de pulpite irreversível sintomática, né, em 50% das vezes nós não conseguimos, né, atingir o controle da dor, por meio, né, do bloqueio do alveolar inferior e a complementação infiltrativa subperostal por vestibular. Né? Normalmente, 50% dos casos, a gente não consegue, né, esse controle. Né? Então, né, recomendam os autores, né, que a gente pode também lançar mão de técnicas infiltrativas suplementares, como no caso, né, a intraligamentar e a intrapulpar. Tá? Também relatam que as medicações sistêmicas prévias também, né, ofereceram bons resultados também. Né? Não só, né, como a prescrição de anti-inflamatório e ansiolíticos previamente, né? Mas a gente sabe que se o paciente chega, né, para atendimento de urgência, né, fica difícil, né, a gente prescrever essa medicação pré-operatória, deixar ele lá na recepção, aguardando por um período maior ainda, né, sendo que ele está sofrendo, né, aquele processo doloroso, ok? Agora, com relação a essa possibilidade de 50%, né, de ineficácia da anestesia, né, de acordo com os autores, né, frente a processos inflamatórios ou infecciosos,
do grupamento dos dentes molares inferiores, né, em que o pH tecidual extremamente baixo promove ionização da molécula, impedindo, né, a ação, né, do sal anestésico. Tá? Então, de acordo com os autores, né, a gente até concorda com isso, porque a gente perpassa diariamente por essa situação. Então, é muito importante que vocês saibam, né, o que fazer nessa situação. Muitas vezes você dá o bloqueio do alveolar inferior, né, complementa com a infiltrativa subperostal vestibular, né, com o anestésico de eleição, a mepivacaína a 2% com vasoconstritor, um tubete no alveolar inferior e mais um tubete por infiltrativa vestibular na altura dos ápices desse molar. Tá? Por vezes você consegue, né, alcançar a trepanação, consegue fazer a pulpectomia desses dentes, né? Mas em 50%, os outros 50%, né, é necessário esse conhecimento, né, mais avançado. Ok? Então, relembrando, né, o que a gente recomenda, tá? Trata-se de molares inferiores portadores de pulpite irreversível sintomática. Então, vamos promover o bloqueio do alveolar inferior com um tubete de mepivacaína 2% com vasoconstritor. Tem alguns casos, pessoal, que a gente até aplica, né, até logo 2 tubetes. E mais um tubete de anestesia infiltrativa vestibular, né, com mepivacaína 2% e vasoconstritor. Então, após o bloqueio do alveolar, vamos lá com a agulha, né, com o bisel voltado para o osso e nas imediações do ápice, né, vamos depositar mais um tubete de anestésico. Tá? Muitas vezes, só essas duas técnicas anestésicas não são suficientes. Você vai começar a abrir o dente, né? Às vezes você nem consegue trepanar, né? Muitas vezes, né? Então é necessário lançar mão de técnicas suplementares, né? No caso, a intraligamentar, ela pode ser feita, né, com carpule e agulha extra curta, mas, né, a gente sabe, né, que as seringas de pressão como essa, né, todo bom endodontista tem uma, tá? Porque normalmente ela é utilizada, né, na grande maioria dos casos. Tá? Então a gente pode lançar a mão, além do bloqueio do alveolar inferior, a anestesia infiltrativa vestibular, a gente pode também, né, já complementar com anestesia infiltrativa suplementar intraligamentar. Tá? Sempre, né, fazendo uso da agulha extra curta. Tá? Então, a gente vai utilizar normalmente, né, ali, 1/4 de tubete, nem isto, tá? Sempre com o bisel voltado para o osso, tá? Se você já se deparou com um caso de pulpite molar inferior, a gente recomenda, tá? Antes de você isolar, né? Claro, depois do bloqueio, da infiltrativa vestibular, a gente recomenda que você já faça até, né, a infiltração intraligamentar, sempre começando, né, de distal, né, furca e mesial, não esquecendo que o bisel, né, é voltado para o osso, e essa anestesia só vai ser efetiva, né, se ela oferecer resistência à pressão. Tá? Então, você pode pegar a agulha, se não tiver, né, a pistola, né, você pode pegar a agulha com, né, acoplada, a carpulha acoplada à agulha extra curta, posiciona, né, essa carpulha como se fosse manusear uma caneta. Tá? E coloca com o bisel com o osso e procura arrumar um espaço, né, naquele ligamento, tá? E de tal sorte que você segure com a mão esquerda e vem agora aqui pressionar. Tá? Tem que oferecer resistência, né, na injeção. Se não oferecer resistência, né, a técnica não está correta. Então, você chega lá, coloca, posiciona e testa. Se tiver oferecendo resistência, ótimo. Segure ali, né, por 15 segundos pressionado. Tá? Depois vamos para a furca, da mesma forma, e por fim mesial. Claro que a gente tem que ser muito rápido, né? Tem que estar tudo muito organizado. Já a partir desse ponto, já passa-se para o isolamento relativo, absoluto, rapidamente, e vamos dar início à cirurgia de acesso e à trepanação. Né?
Por vezes é necessário complementar ainda com a interligamentar. A gente isolou tudo, começou a fazer a cirurgia de acesso e o paciente relata dor. Por vezes, né, é necessário, né, nesta fase onde não acessou ainda a câmara pulpar, lançar mão do complemento com anestesia interligamentar, até mesmo isolado. Como funciona a anestesia interligamentar? Por meio da porosidade, né? Do osso, da mandíbula, né? Perceba que, né, a solução anestésica vai percorrendo, né, até atingir as imediações do periápice, conseguindo aí um excelente controle, né, da dor. Entretanto, ela passa também, né, de forma fugaz. Tá? Ela não dura mais do que 5 minutos. Tá? Então a gente tem que estar com tudo organizado, né, previamente. Né? E, né, se for necessário complementar sob isolamento absoluto, né, pode ser feito também. Né? Veja, né, sempre, né, com a agulha, né, ou bisel voltado para o osso. Pode ser feito também até mesmo, né, sob o isolamento absoluto. Tá? Muitas vezes, né, a gente acaba de fazer a trepanação, né, começa a irrigar, aspirar, começa a fazer, né, a princípio a pupotomia, e o paciente pode também reclamar de dor? Sim, claro que ele pode, porque passa muito rápido essa anestesia. Depois ou após a trepanação, agora a gente pode, né, passar para a técnica de infiltração suplementar intrapulpar, né? Então, ou seja, ela vai ser, né, feita diretamente na polpa, né, do elemento dentário, né? Observa que nesse molar, né? Nesse molar aqui 36, né? Olha a coloração da polpa. Realmente, né, ele era portador, sim, né, de uma pulpite irreversível sintomática. O histórico aqui foi que ele trocou a restauração antiga de amálgama por resina, né? E ela tinha, né, uma profundidade aí significativa, e a gente percebe que não foi utilizado, né, forramento. Então, muito provavelmente aqui, né, tivemos aqui, né, um agente etiológico de origem química, né? Então não foi feito adequadamente a proteção, né, do complexo dentino pulpar. Por esse motivo a pulpa, né, caminhou aí, evoluiu, né, para a pulpite. Então, feito isso, e o paciente isolamento, o acesso, né, o paciente acusou, né? Se a gente não conseguiu ainda, né, no caso, não conseguiu remover todo o teto, apenas houve a exposição de um corno pulpar, a gente vai trocar a agulha, né? De preferência uma agulha curta, né? Vamos introduzir essa agulha ali naquele corno que foi, né, acessado, vamos introduzi-la ali, muitas vezes ela não consegue, né, ultrapassar aquele corno, desculpa. Então, colocamos na câmara pulpar mesmo e vamos tamponar com, né, uma mecha de algodão estéreo, né, para que durante a injeção o algodão, né, ofereça resistência, né, fazendo com que a solução anestésica consiga, né, alcançar os tecidos pulpares, pelo menos coronários. Né? Agora, se você já removeu, né, o teto da câmara, você pode ir direto com a agulha, né, diretamente no canal de maior diâmetro. Né? No caso do molar inferior, você vai para o canal distal. Tá? Então, vamos introduzir a agulha, né, até as imediações do terço médio, até onde ela chegar, tá? E vamos, né, fazer a injeção, né, de forma lenta, né, de forma passiva. Okay? Com muito carinho, porque trata-se de uma modalidade de anestesia infiltrativa suplementar altamente dolorosa. Então você tem que ser, né, com cuidado, parcimônia, oferecer uma injeção de forma passiva. E, ao mesmo tempo, também, né, aspirar, né, o refluxo, né, o excesso de anestésico ali encontrado. Já quase finalizando, né, aqui mostrando, né, como a agulha entra, né, se for um molar inferior, nós vamos, né, penetrar naquele canal que oferece, né, maior diâmetro, ok? E finalizando, né, de acordo com eu falei lá no início, né, de acordo com o trabalho de Prasanna e colaboradores, publicado no International Endodontic Journal de 2011, os autores concluem que a medicação pré-operatória com um anti-inflamatório, né,
não esteroidal melhorou significativamente a eficácia do bloqueio do nervo alveolar inferior em pacientes portadores de pulpite reversível sintomática. Né? E também, né, relatam os autores que a prescrição pré-operatória de ansiolíticos também, né, colabora e muito, né, para a condução, o manejo desse paciente, porque ele se apresenta, né, para tratamento de urgência, ele não dormiu, ele não fez refeições, ele está irritado, né? Não é uma situação confortável e realmente, né, desequilibra, né, qualquer portador desta injúria, né? Ok? Então, só para a gente relembrar, né, um pequeno resumo antes de eu finalizar, né, tratando-se de molares inferiores, né, para controle da dor, passo número 1, bloqueio do alveolar inferior, com preferência, né, a um tubete com mepivacaína 2% e vasoconstritor, complementação, né, com infiltrativa subperostal com um tubete também, infiltração intraligamentar, também bastante indicado, bem como, né, se necessário, né, somente se necessário, a complementação intrapulpar. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Agradeço a atenção de todos e até a próxima oportunidade.